Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Por que dá aquela vontade de comer doce quando o período menstrual se aproxima? E essa vontade indica desequilíbrio ou é normal? Antes de responder o porquê muitas mulheres são dominadas pela vontade de comer doce, especialmente chocolate, quando a menstruação se aproxima, a gente vai conversar sobre o que significa esse momento de forma geral. O ciclo menstrual não é algo que afeta a saúde das mulheres e causa desequilíbrios de humor, cólica e assim por diante. Mas é, aos olhos do Ayurveda, um momento de limpeza do corpo e uma possibilidade de autodiagnóstico. Perceber o que o corpo expressa nesse período, o que está indicando, se é preciso reequilibrar ou não a sua saúde de forma geral, é parte desse autodiagnóstico. Partindo então desse olhar, o período menstrual ele é aquele onde a gente deixa de priorizar o que é externo e passa a priorizar o que está no corpo e o que é interno. É um momento de aprofundar o autoconhecimento e se responsabilizar por sua saúde. Eu gosto de pensar que é um lembrete para a gente deixar o que não serve mais ir embora e abrir espaço para o novo. É um convite para a gente romper com o que historicamente a gente é ensinada, tipo, cuidar o tempo inteiro de outras pessoas e nunca olhar para a gente mesmo, especialmente não olhar para o nosso corpo e entender o nosso corpo. Trocando em miúdos, observar emoções, sensações físicas, cuidar da alimentação, do sono, dos pensamentos durante cada um dos nossos ciclos, é uma forma potente de autoconhecimento e autocuidado. Essa é uma ação que pode ser considerada revolucionária em uma sociedade que, além de ser marcada pelo patriarcado, ignora a escuta e o que o corpo expressa. Segundo Audre Lorde, o autocuidado não é uma autoindulgência, é autopreservação. E esse é um ato de bem-estar político. Para dar um exemplo bem clichê, mas nada incomum, quando você olha para a louça suja, casa desarrumada, filhos que precisam de banho e o seu corpo, principalmente no período menstrual, te pede descanso, é preciso começar a escutá-lo e parar. Ações como essas contribuem não somente para diminuir os sintomas desagradáveis que podem ser associados à menstruação, mas também são pequenas revoluções que impactam na vida e na saúde de forma geral. Feita essa introdução, vamos entender um pouco a famosa TPM e a sua relação com a vontade de comer doce. Existem algumas teorias que nos ajudam a compreender de onde aparece essa vontade. 1. É um período de grande variação hormonal e é possível que a queda da progesterona e o aumento do estrogênio cause mais fome. 2. Existe queda no magnésio do nosso corpo nesse momento. Então, quando isso acontece, o corpo manda informação que precisa de magnésio. E o cacau é uma fonte rica desse mineral. Daí a vontade de comer chocolate, já que foi esse o alimento que você apresentou para o seu corpo. E 3. A serotonina pode ser bastante baixa nesse período, então é necessário suprir essa queda. E o corpo pede, então, alimentos que façam isso. Na prática, o seu corpo vai buscar alimentos de sabor doce, pois ele precisa de nutrição. Entretanto, não é para ficar feliz e achar que o Ayurveda dá aval para a gente se encher de guloseima. Para o Ayurveda, esse é um período que você precisa atentar para uma alimentação leve, com predominância do sabor doce do Ayurveda, que é aquele sabor que nutre, forma tecidos, ou seja, ele vai contribuir com as estruturas do corpo. Então não é o doce da padaria ou chocolate que equilibra a TPM. Essas guloseimas, elas dão a sensação de bem-estar em um momento que o corpo está com baixa produção de serotonina, de magnésio, um momento que o corpo precisa dessa nutrição. Pela perspectiva ayurvédica, nada serve para todas as pessoas ao mesmo tempo, mas eu posso dizer assim que de forma geral, e aí serve para muita gente, que é importante nesse período começar o dia ingerindo o sabor doce natural. Então um mingau de coco com canela, um arroz doce feito com leite vegetal e adoçado com um pouco de açúcar demerara, frutas doces da estação. Você pode escolher uma fruta por dia, acrescentar passas ou tâmaras junto com essa fruta escolhida. É desse sabor doce que a gente está falando. E outros também, né? Que estão aí, por exemplo, na beterraba, mandioquinha e assim por diante. Você pode então iniciar o seu dia com sabor doce e saudável
E essa prática vai aumentando a sua disposição e diminuindo a vontade de comer doces não saudáveis ao longo do dia. Na experiência presencial Alimentando-se com Ayurveda, que faremos no dia 17 de junho em São Paulo, a Gabi e eu vamos ensinar algumas receitas muito boas para esse tipo de café da manhã e comida na forma geral. E por que é legal isso? Porque quando a gente inicia o dia com sabor doce, a gente está contribuindo não só com o momento do período menstrual, mas também com a diminuição da TPM e, além disso, com outros tipos de compulsões, por exemplo, compulsões por comidas e até mesmo ansiedade e outros fatores da saúde. Então é muito interessante e tem aí toda uma sabedoria, toda uma ciência ayurvédica que pensa esse sabor para iniciar o dia, que a gente vai falar bastante nessa experiência presencial que a gente vai fazer em São Paulo. Feito o meu merchanzinho, eu vou voltar. Além da comida leve e nutritiva, com a predominância aí desse sabor doce natural, o período menstrual também é importante a gente pensar na pausa e no aterramento. Para a Ayurveda, esse é um momento que Vata Dosha está predominando, né, do ciclo menstrual. Então, Vata está ligado ao movimento. Como semelhante aumenta semelhante, quando você fica muito agitada e não para durante o ciclo menstrual, você está aumentando o seu Vata, o que vai piorar o desconforto e especialmente as cólicas menstruais. Então você tem que se permitir diminuir o ritmo sempre que for possível. Pense, por exemplo, em ritualizar o seu dia com pausa, respiração consciente. Se tiver cólicas, aqueça a região do ventre, da lombar, com aquela velha bolsa de água quente que a vovó já indicava pra gente. Toma um chazinho de camomila ou de erva doce, enfim, invista no ritmo de vida menos agitada e em algumas ações de conforto. Agora, atentar e cuidar para sua rotina e alimentação durante o período menstrual pode te ajudar a melhorar alguns sintomas que incomodam, caso eles existam. Mas cuidar dos alimentos e do estilo de vida todos os dias pode fazer com que esses desconfortos do período menstrual desapareçam. Então, para você ter uma vida mais natural, simples e saudável com a Ayurveda, que de fato é a medicina que você encontra na cozinha e na rotina, continue acompanhando esse podcast, se inscreve na nossa experiência presencial em São Paulo que você não vai se arrepender. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!